Olá, tudo bem? No Conversando com a Existência de hoje, iremos embarcar numa deliciosa jornada sobre o caos! Caos! É isso. Fala, galera, beleza? Bem-vindo ao Conversando com a Existência. Fingimos sermos filósofos numa deliciosa conversa sem rumo. Hoje é dia de viajar, de ver o início, o fim, o alfa e o ômega. O caos. Então, galera, agora a gente vai falar sobre o quê? Cosmologia do caos. No início, era o nada. E continua sendo nada. Mas agora a parte introdutória, onde iremos introduzir vocês. Sei, pegou mal pra caramba, mas enfim. Na verdade, no início era o caos. E do caos se iniciou, e no caos se finalizará. Segundo o 17º mandamento e meio. 17º mandamento e meio. Eu já tinha ouvido falar de vários, mas o 17º e meio, essa foi nova. Você falou bonito, tinha que continuar. Cara, acho que a grande ideia é, antes do Big Bang e tudo mais, existia algo. Não, sim, não existia o tempo, tudo mais, que foi criado. Mas existia algo e era o caos em si, aquela sopa caótica que poderia existir antes. E após o Big Bang que começou a ter uma ordem no universo, na situação. Não digo uma ordem, eu digo uma criação. Sim. O início, né? É. O start. A partícula de Deus. O Bóson de Higgs. E assim, isso é algo que assim, não é algo que a gente não tem como saber, porque não tem como, o que existia antes do tempo, a gente não consegue ter essa concepção. Não sei, é muito até para nossa mente humana. Mas assim, a gente sabe que assim, sabe que no final o universo não é algo eterno, segundos, não é algo eterno que vai existir matematicamente, a gente já sabe. Eles têm um fim e vai se acabar uma hora. Se ele tem inclusive uma borda, né? A gente sabe que ele ainda está em expansão. Pelo menos é isso que a gente. E aí, a física mostra pra gente, né? A astronomia mostra que, na verdade, ele ainda está em expansão. Isso quer dizer que quanto mais tempo passa, mais longe as coisas ficam, mais sozinho você fica, mais solitário, nesse universo vasto, sem luz. Será? Sombrio. E será que estamos sozinhos? Cara, daqui a alguns milhões de anos você vai ficar sozinho, porque você não vai nem comunicar com a próxima estrela, você não vai nem vê-lo. Mas vamos lá. Link aqui, ó, em cima, pro nosso vídeo sobre a teoria da floresta negra. Ou aqui, eu não sei aonde, mas vai aparecer. Vai aparecer. Se vai aparecer, é culpa do editor. Vai aparecer um cardzinho em algum lugar, se eu me lembrar de colocar. Senão eu vou contar essa parte do vídeo, então não vou ter problema. Eu lembro ele de colocar. Enfim. Mas assim, no final, cara, a gente vai voltar pro início. Entre aspas, claro. No final tudo vai se acabar. Tudo indica que vai se acabar. E quando tudo se acaba, o que sobra? O nada. O nada. E o nada é nada mais do que um próprio caos em si. A gente tirou isso da nossa cabeça? Não. Uma parte. Não, a gente só pegou, deu uma estudada no tema e tentamos aqui sintetizar um pouquinho. Mas o interessante é que essa ideia da existência do caos não é uma ideia nova. Você tem histórias, inclusive mitologias, que pegaram essa ideia do início e não pegaram como uma ideia de tempo, vamos dizer assim, um período que foi assim. Não. Mas deram até um ser. A palavra está pensando, personificaram essa época em um ser. E o caso clássico em uma das vertentes das crenças da mitologia grega, que no início de tudo existia o caos. O caos não como uma época de caos,
Mas um ser inicial, um ser primordial Legal. chamado caos. Que dele veio Tudo Gaia e aí. Gaia, Nix, companhia. Não, o Nix veio dele com Hera. Dele com Gaia. Não é mais uma confusão esse início de tudo. É. Mas enfim, existiu o ser caos. É. Ia para ele e aí ele deu o start nisso tudo. Porque não fazia o menor sentido ele estar ali para nada. Literatura Não, na literatura, né? tem outro caso assim. Agora, dois casos que eu lembro, mais atuais, personificam essa mesma ideia também. Que é um caso, para quem não conhece, é interessantíssimo, é legal para cá de ler, os mundos dos SCPs. E no SCPs, entre várias realidades, entre aspas, não sei como é que eles falam lá, não lembro mais, existe um ser também primordial que tem um nome lá bonitinho, não me recordo agora, mas que ele é a ideia do caos. Ele é aquela coisa caótica mesmo, sem... Eu falo caótico não é um sentido de maldade, porque não existe a ideia de mal e bem nesse caso do caos. Só não tem uma ordem, não é uma ordem em si. É o ser primordial mesmo. E aí dele surgiu um ser que começou a criar as coisas, sabe? Tá legal. E para quem gosta, aí é outro caso que eu li esse É o Lovecraft. antes do Lovecraft, antes entre aspas. Historicamente Lovecraft veio muito antes, até que foi baseado. Mas uma história, se não me engano, de um coreano que é o... Cara, disseminação do dorama não, hein? Não é dorama não, nem só dorama. Tem um manhwa dele, mas a nova dele é boa pra caramba. É o Second Ranked Life. Acho que já acabou, não sei que não. Ó, spoiler, dica. No novel, um dos personagens, que é personagem, entre aspas, vou dar muito spoiler, ele é a personificação do caos, ele é o início de tudo, veio dele. Ele é o início de tudo, de toda a existência, e ele vai ser o fim, como já fez várias vezes. Já foi o início de vários outros universos, outras existências, e várias vezes ele foi o fim de tudo também. Tá? Eu não vou dar muito spoiler, vale a pena ler, ler o manhwa também. Bom pra caramba. E que você comentou, um Lovecraft. puta escritor, falo mesmo. John Deep. Adoro. É John Deep, o nome do escritor é John Deep. H.P. Lovecraft. É H.P. Lovecraft. É porque eu vi algumas coisas dizendo John Deep. H.P. Lovecraft. Mas enfim, Lovecraft. Ele criou, então no contexto, ele criou o que é chamado hoje de Cthulhu Mitos. Ele criou uma mitologia de deuses cósmicos menores, Maiores. pancada de coisas. Anciões antigos. Essa mitologia, além dele, ele criou, mas essa mitologia foi expandida por outros escritores também. Então, se um dia vocês procurarem, não se surpreendam que vão ter os escritores que vão falar a mesma coisa. Alguns seguiram uma linha que eu não curti, que é a linha do bem e mal. Eu não gosto, eu acho que não casa com a ideia que ele teve inicialmente. Sim, porque e tem a ideia dele, né, que o pessoal expandiu, que é a que a gente vai falar agora, né? Nos deuses exteriores. Que assim, são seres que eles transcendem o tempo, transcendem o espaço, transcendem essa consciência, esse negócio de bem e mal. Não existe o bem e mal, eles estão acima disso. Bem, mas é uma consciência humana, né? São valores humanos. Então eles não têm essa noção, para eles não tem lógica. E é normal, nós humanos queremos dar esses conceitos para eles, para nós podermos, vamos dizer assim, tornar mais palpável essas ideias. Distinguir, Exatamente. o que está fazendo. Acho que a gente tem que dar valor para as coisas, muitas vezes. Enquanto o valor deles é diferente, assim. Óbvio que assim, a ideia do Lovecraft... Nem valores, né? Porque eles estão acima do que seriam os valores. Que a ideia do Lovecraft é que a gente não entende que são esses seres. Tudo que acontece nos mitos Lovecraftianos, nos mitos de Cthulhu, é sempre na visão
do personagem. Então você nunca vai ver um escritor onisciente que explica o que está acontecendo. Não. Não, O sobretudo. que o cara está vendo está acontecendo. Então muitas vezes as ações de tais seres não são explicadas porque o personagem não consegue entender por que está acontecendo aquilo. É, Ele só fala, está acontecendo algo, eu não sei o que está fazendo, eu não consigo entender, assim, a minha mente atual não consegue conceber e explicar o que eu estou vendo. Muito menos conseguir explicar o motivo que está acontecendo. E Isso é se você interessante conseguir isso. chegar à explicação disso, é o que eles chamam, é um rompimento da sua própria sanidade, sua sanidade acaba. É. E aí o personagem principal que a gente deu toda essa volta para Aí existem explicar lá os deuses exteriores, formam a corte, e no centro dessa corte está Azathoth, o caos primordial, o sultão demoníaco. o deus cego e idiota. Na minha opinião, melhor personificação de literatura, de mitologia, de qualquer coisa, do caos em si. Cara, é bom demais. Porque, o que ele é? Ele é um ser que tá no centro do universo. O universo, na verdade, é que ele tá no centro. O universo está se criando ou foi criado ao redor dele. Essa é a ideia bacana. Então, ele literalmente criou o universo, só que ele é um ser que não tem consciência do que está É acontecendo. por isso que ele é chamado de deus cego e idiota, porque para ele não existe, ele não tem consciência. A parte da consciência dele não existe. Alguns escritores Dizem que o dia que ele retomar a consciência, ele vai. simplesmente só Acabou tudo. acaba a existência. Ele pode fazer isso piscar de olhos. Alguns escritores, acho que alguns estudiosos dos mitos de Cthulhu, aquele que está dormindo. E que no instante que ele acordar, acabou a existência. Do mesmo jeito que se um dia ele voltar a dormir, vai existir a existência de novo, ele pode criar e assim vai. É aquele ser que ele é o ser prime da vida, ele é o alfa e o ômega mesmo, ao mesmo tempo que ele não tem total conceito do que está acontecendo, porque ele é a criação é ele, mas ele não tem essa consciência de eu sou um ser primordial, onipotente. Que manda nisso tudo. Eu, na verdade, eu não sei nem o que está acontecendo. Isso é legal. Eu acho essa ideia muito legal, cara. Isso é muito interessante. Ela transcende, ela realmente transcende o que é a lógica humana, né? Você pensar num ser sem consciência é uma coisa muito abstrata. E não só, você traz isso, o que é mais interessante, você traz um medo que o Lovecraft gosta de trazer nos livros dele, que é o quê? A ideia é todos os seres estão à mercê, toda a existência está à mercê de um ser que nem sequer tem noção do que está acontecendo. Ou seja, em qualquer momento ele pode simplesmente fazer puf, e acabou. E você não tem nada que você possa fazer para evitar. O que dizem que ficam fazendo para evitar é que tem seres que conseguem tocar uma música no vácuo, emitem um som no vácuo para manter ele dormindo. Porque até a corte que a gente falou que estaria circundando ele, se ela chegar perto demais dele, ela também some. Isso é legal pra caramba. Ele pode, tipo, o outro cara é um deus exterior, tem uma importância gigantesca, mas se ele chegar perto do Azathoth, ele já era. Tipo, se ele encostar no Azathoth, ou o Azathoth encostar nele, ele deixou de existir. Então, assim, é aquela coisa que está mesmo conglomerando, né? Ela que dá a ordem. Aí você vê como é que. E que você pode ligar no Big Bang. O que foi o Big Bang? O Big Bang podia ser muito bem o Azathoth dormindo. Ou não, o Azathoth estava acordado. Não, o Azathoth podia estar acordado. Quando ele dormiu, tudo aconteceu. Tudo começou a ser criado. Não pode ser. Porque ele fica dormindo por enquanto. Não tô a fim de ser exterminado do nada, não. Porra, tu morrer sem saber do que tu morreu, velho. Deve ser muito ruim. Deve ser muito rápido também. Igual quando eu citei no início do vídeo, né? O Boston de Higgs, o dia que ligaram a máquina, que ninguém ficou sabendo, poderíamos ter sido exterminados em 2 minutos.
Agora nós vamos, depois de todo esse passado mitológico, histórico e cósmico, vamos à parte teórica. Nossa, teórica vai ser massa. Teórica do caos. O que é o caos? A parte de ter bloco de quê? Do caos. A teus óbvios, né? É, teórica do caos. Encurtando, o que é a teoria do caos? Tá, parei. A teoria do caos não é nada menos que você tem um ponto em que todas as variantes, elas, menor mudança nela altera tudo. Eu não vou entrar aqui na parte matemática para não complicar, porque eu estudei 2 vezes e eu ainda não entendi a parte matemática muito bem. É isso. Mas é como se você tivesse uma força bruta. E a partir do momento da aplicação da força, as variantes, pela menor troca que ela tenha, você altera tudo. Vamos colocar assim de forma prática. Imagina que você tem uma fileira de bolinhas. Só que cada bolinha tem seu peso, tem seu diâmetro, são completamente diferentes. E além disso, você tem também o vento que pode estar acontecendo na hora, você tem chuva, você tem sol, você tem tudo isso em volta. Então, se você der um teco na primeira bolinha, ela está em fileira, vai ter na primeira, na segunda e vai. No mundo ideal, que você tem 100% de controle sobre as suas variáveis, ou seja, você coloca no vácuo as bolinhas, você sabe o que vai acontecer exatamente com elas. Só que no instante que você começa a colocar outras variáveis, como você tem vento, você pode ter sol, você pode ter chuva, você pode ter qualquer coisa. Você controla ela? Você não controla. Então, cada mudança dela, ou seja, se você começar a bater na bolinha num dia de sol, você vai ter um resultado lá no final delas. Se você bater na bolinha num dia de chuva, você vai ter um resultado diferente. Se você bater num dia de vento, vai ter um resultado diferente. Se você bater no dia de sol e no meio do caminho começar a chover, você vai ter um resultado completamente oposto. E depois de um certo nível dessas interações, né, você entra no caos, que é a das variações. Da menor variação, você gera infinitos resultados. Acho que o grande, assim, a gente fez toda essa ideia, essa conversa aqui, tentou trazer a teoria do caos de uma forma diferente, mas resumindo a sua ação, ou qualquer ação pode desencadear infinitas ações que você não sabe onde vai parar. Porque vão ter tantas variáveis no meio do caminho, vão ter tantas coisas que podem acontecer que você não tem como prever. Então, o que aconteceu, essa primeira ação sua, seja onde for, inclusive até o momento que você realiza essa ação faz toda a diferença do mundo, ela vai desencadear uma cadeia de eventos que podem ser previsíveis de início, mas em dado momento você não consegue mais prever e você vai perder a noção do que vai acontecer. Então, é o que a gente brinca. É o chamado efeito borboleta. O Exatamente. bater de asas de uma borboleta. Aqui em Brasília, pode desviar uma tempestade no Japão. Porque é uma reação de cadeias até chegar lá que vai desviar aquela tempestade que vai acontecer no Japão daqui a uma semana. Pelo simples ato da borboleta fazer o que ela tem que fazer, que é voar. Um exemplo prático que a gente tem, para não ser tão teórico, é justamente há anos, não vou dizer, não vou lembrar quando que é, O tsunami naquelas ilhas. aquilo foi assim, prático, cara. Se a pessoa olha e vai falar assim, nossa, vocês estão na viagem, não, mas não tá. Vocês têm que pensar assim. O cara que era professor da menina, ele foi ensinado lá atrás, na época dele de faculdade, ou antes, sobre aquilo. Ele passou esse ensinamento para ela, e na hora que ela viu o evento, ela salvou
E não, Centenas de vidas. e não só isso, você pensa, mas esse é o básico, não é porque. Porque naquele dia ela estava em sala de aula, ela podia estar presa, ela podia estar doente, ela podia estar distraída na hora dessa matéria, podia acontecer N coisas Ou ele para ela podia não ter nem absorver. passado. O professor podia ter nem Não passado. nem comentar, porque isso não é uma matéria E de você, curricular. pelo menos pra gente aqui no Brasil. Não, assim, dizer como é que funciona o tsunami assim, é interessante, mas não é uma matéria que está ali no seu currículo. Ensine como evitar tsunamis. Então, o professor quis se colocar. Então, essa decisão dele, em uma das aulas dele, ensinou uma menina que, em dado momento, ela foi viajar, ela percebeu e lembrou do que aconteceu. Então, nem ele imaginou que aquilo que ele fez ia desencadear depois a salvar centenas. Foi muito só por causa daquele detalhe que, para ele, era um ato comum. Pô, vou ensinar isso. Porque eu acho que tem que ensinar. Isso para a menina era um ato simples de vou aprender. Isso porque assim, tem que ter a decisão dela também. Ela podia estar distraída. Podia falar assim, eu não gostei do tema, vou no banheiro. Pode ser. Pode ser. E a criança ela é muito verdadeira, né? Então assim, ela podia ter falado, não gostou e pronto. Mas assim, ela quis aprender e naquele momento, quando ela viajou, o evento aconteceu. E graças ao ato dela, ela salvou centenas. Exatamente. E assim, isso é para mostrar que o caos não é algo ruim. Ele faz parte da vida. Ele faz parte da realidade. Uma coisa que a gente esqueceu de falar... Essa fumaça que está caindo. Igual a gente esqueceu de falar, o caos ele é um sistema com regras. Ele é ordenado. Ele não acontece de forma aleatória. O próprio caos tem sua ordem. Cara... Aí vocês querem um exemplo melhor do caos se ele ser uma coisa organizada? O trânsito. Um simples sinal vermelho pode causar um engarrafamento enorme. Isso que nada de sinal vermelho que só existe no mundo, exceto no Japão. O vermelho e azul. Não me pergunte por quê. Todo cara já fez a explicação por que o sinal vermelho lá é azul. Mas enfim, é o único lugar do mundo que o sinal vermelho não é vermelho, ele é azul. Segue a bola. Então assim, esse sistema essas coisas que são caóticas, elas têm uma regra. Então a gente não pode levar isso só pro... é uma coisa ruim. Não. É uma coisa ordenada e é algo comum. O caos faz parte da vida. O caos? Assim, você pode pegar, por mais que você faça planos, seja planos de curto prazo, para hoje, planos para uma semana, planos de médio prazo, de meses, de planos de longo prazo, de anos. Daqui a 30 minutos, por exemplo. Assim, apesar que você faça tudo, você vai tentar ter o controle sobre tudo, mas a sua vida não é... Você lembra que nós somos estocráticos. Nós vivemos sobre diversas variáveis. Nós somos um sistema caótico. A nossa vida é um sistema que você tem controle sobre... Você tem controle sobre poucas variáveis, até a minoria do que acontece na sua vida. Então, o caos, entre aspas, assim, não entre aspas, o caos em si, ele faz parte da sua vida e, de certo modo, ele é bom. Por quê? Eu fiz um plano errado porque coisas aconteceram quando tinha controle. Beleza. Se adapta. Deu errado. Exatamente, se adapta. Adaptação, flexibilização. Aprenda com erro também. Isso. O aprender com o erro, o aprender com a variável que você não contava também é. Porque você se adaptar, você se flexibilizar, você aprender a entender que o mundo não está sob seu controle. Você tem o controle de algo, mas você saber se adaptar se adaptar mesmo. Não, tem a palavra específica que eu estava querendo. Aqueles caras que fazem muito stand-up. Improvisar. Isso. Arte do improviso. Você saber improvisar na hora que você precisa é essencial para tudo, saca? E para você que vai falar que o improviso é uma coisa necessária, o improviso ele é bom na oratória,
no seu dia a dia, porque ele é uma arte. A gente olha só como uma célula de escape, não. Ele é uma arte. Sim, E se bem trabalhado, é uma ferramenta. improviso não é só pra comédia. É pra tudo, cara. Quando Você vai dar uma palestra e acontece algo ali, você improvisa. eu dou um exemplo que aconteceu hoje comigo. Eu tô lá no trabalho, eu tô num projeto apartado da minha equipe, um projeto a separar. Deu um problema na minha equipe. Eu cheguei e falei, cara, eu tô aqui tal coisa. Eu falei, beleza. Eu tenho duas opções. Ou eu falo, problema de vocês, Ou eu ajudo. ou eu falo, tá, vamos dar um jeito. Eu imaginei que ia acontecer isso? Não. Quebrou completamente a programação do dia, mas eu falo, tem que resolver, pronto, e acabou. Vamos dar um jeito, vamos improvisar, vamos flexibilizar, vamos aprender como lidar com essas variáveis que eu não tenho controle. Aconteceu um erro, vou resolver. É aquilo que a gente conversou com o Raninho no PNL. Aquilo que a gente conversou no primeiro vídeo, É, sobre a felicidade. A gente falou sobre isso lá na felicidade, a gente falou sobre isso no primeiro vídeo nosso. cara, não é Vamos aprender e vamos tirar algum proveito daquilo. isso. A vida não está sob seu controle. Isso é bom, porque se ela tivesse, Ia ser um saco. você não ia Você é crescer, prático. você não ia crescer. Não, na verdade você é prático, você ia ser um saco. Com Porque certeza. o que torna a vida interessante são os desafios. Eu falo pro meu filho. O que faz você jogar um videogame e você passar raiva, Jogo ficar bravo? fácil fica enjoativo. Jogo muito fácil é enjoativo. Todo mundo gosta do jogo difícil. É, aquele negócio. Se fosse tudo muito fácil, você não ia se esforçar, você não ia crescer muito, você não ia ter a recompensa final. E você tem que pensar que tem gente que pega o jogo fácil e torna difícil. Igual a menina que eu vi que ela zerou Super Mario sem dar um pulo. Mentira, ela pulou uma vez porque não tinha como. O jogo não permitia você zerar o jogo sem pular. Tem uns speedruns muito doidos. É um Super Mario já mais novo, mas assim, ela conseguiu zerar com um pulo. Então, acho que o que a gente quer trazer hoje, toda essa ideia de reflexão do caos e tudo mais, que trouxe na diversão, trazer também essa ideia de, cara, vamos trazer um pouco da nossa vida de aceite, internalize e aproveite, não a questão de gostar, aproveite para crescer, para você melhorar, para E aproveite que tem variáveis. para você dar um passo à frente na sua evolução. A vida vai ser feita disso. Então, galera, ativa o sininho, bota para o radar do celular da vovó, se inscreve no canal. Você que assiste a gente igual no Novela das 9, eu estou vendo vocês. Porra, dá aquele like, ajuda a gente aí. Se vocês têm outros assuntos que vocês gostariam que a gente brisasse aqui, que a gente viajasse, coloca nos comentários. Coloca nos comentários também o que você achou desse assunto. Se você que achou que a gente brisou muito também, ajuda a gente. Realmente, se você gostou do vídeo, dá um like. Quando tá no fim, então, se você assistiu até aqui, Deixa o like. coloca a hashtag aí. Ursalinos. Hashtag Azartov. Hashtag Ursalinos. Vamos deixar só aqui. Não, deixa eu usar o Azartov. Acho que tem mais a ver com. Hashtag Azartov. Coloca Ele aí. vai botar como se escreve, tá? Porque é um pouco complicado. Obrigado também que você chegou até aqui. Se for, obrigado de verdade. Tudo de bom. Até mais. Paz.